Since this is my last time to preach or to teach, allow me to say a few words of appreciation to all of you. Sabendo que esse é o meu último momento, minha última ministração, me permita utilizar algumas palavras para agradecer vocês também. You have welcomed me with an open heart. Vocês me receberam com o coração aberto. You have blessed me with your kind words of encouragement. Vocês me receberam com palavras gentis e de encorajamento. Your smiles have meant so very much to me and have lifted me. O seu sorriso sempre fala muito para mim e sempre me levanta aqui. As Paul said in his letter to Philemon, you have refreshed my heart. Assim como Paulo disse a Filemão, vocês trouxeram um frescor, um renovo ao meu coração. I will go back to the United States with your faces and your encouragement indelibly impressed upon my memory. Eu vou voltar para os Estados Unidos com os seus rostos, as suas palavras gravadas na minha mente. I will miss my time with you. Eu vou sentir muita falta desse tempo que eu tive com vocês. I pray and ask that you would pray for me. Eu vou orar por você, mas também peço para que você ore por mim. Your prayers are the greatest thing you can do for me. As suas orações são as melhores coisas que vocês podem me dar. I would like to say to the leadership of the Baptist Convention of Brazil North and all of those leaders, thank you for the privilege of being with you. Eu gostaria de agradecer à Convenção Batista Nacional, Regional, a liderança pastoral. Meu muito obrigado a todos vocês. To all of those who are in leadership in the seminary here, the staff, faculty, and students, thank you for allowing me to come. E também a todos os membros aqui do Seminário Batista Equatorial, seja a liderança, seja a equipe de suporte, os alunos, muito obrigada por tudo. To our president, Dr. Brandao, I thank him for his friendship, I thank him for his encouragement, and I thank him for the opportunity that he has given me to be here during this wonderful celebration. Ao querido presidente Pastor Brandão, agradeço por toda a nossa amizade, toda a forma que você tem reservado o seu tempo e investido nesse local. Words would fail me to fully express my heart to you. I would not have the words to fully express my heart to you. Eu não tenho palavras exatas para expressar o que o meu coração quer falar para vocês aqui. But I am grateful to God for you and promise to lift you up in prayer as well. Mas eu estou muito grato ao Senhor e me comprometo a orar por vocês para que vocês também sejam levantados. And so may God bless you as you continue to serve the Lord. Então que o Senhor continue abençoando você enquanto você também obedece ao Senhor, caminha com Ele. And may you have a passion for ministry. E que você tenha uma paixão pelo ministério. Remember the prayer that we have prayed during this week. Se lembre da oração que nós estamos fazendo essa semana. Lord, do anything in me you need to do. Senhor, faça em mim qualquer coisa que o Senhor queira fazer. In order to do everything through me you want to do. E também faça através de mim tudo o que o Senhor quiser fazer. This afternoon we come to Paul's last letter. Então agora nessa tarde nós vamos para Paulo, a última carta de Paulo. This afternoon we come to Paul's last chapter of his last letter. See. Yes, see. Okay. No. You have to explain for the people what fish that you must love in all your life. I You must remember do- the name? Do what? You Remember the name? of the fish that you like to Oh, yes, I do. remember the name? Tom. Wait, I remember. Ele tomou nota sobre isso, ele quer ler a nota dele. I remember. Tambaqui. Foi- Era uma observação muito importante, perdão. I say this with all truthfulness and honesty. Eu disse isso com toda a verdade e honestidade que eu tenho. That is absolutely the most tasty fish I have ever eaten in my life. Esse com certeza foi o peixe mais saboroso que eu comi em toda a minha vida. I would buy a ticket
to Belém just to come and eat that fish from the Amazon. Eu vou comprar uma passagem para voltar em Belém só para comer esse peixe que só tem aqui. It was that good. Era muito bom. Yeah. Muy bueno, or whatever, however we say that. Muito bom, alguma coisa parecida com isso. Yes, so thank you for the wonderful hospitality. Oh, and by the way, for your wonderful Brazilian food. Muito obrigada por toda a hospitalidade de vocês e com certeza por toda a comida maravilhosa do Brasil. My wife will probably notice that when I come back, she may think I have gained 5 pounds. Eu acredito que quando eu voltar, minha esposa vai perceber que eu devo ter ganhado pelo menos uns 5 quilos aqui. But it was worth it. Mas funcionou, foi muito bom, valeu a pena. So thank you for your hospitality. Então, muito obrigada pela sua hospitalidade. So we come to Paul's last letter. he Então, vamos wrote. voltar para a última carta de Paulo. We come to the last chapter of Paul's last letter. that Vamos he para o wrote. último capítulo da última carta de Paulo. We come to the last 300 words Paul wrote. Vamos caminhar agora para as 300 últimas palavras que Paulo escreveu. If you knew you were going to die in a few days, and you could only write down 300 words to people, what would you say? Se você soubesse que faltam poucos dias para você morrer e você pudesse escrever apenas 300 palavras, que palavras você escolheria escrever? Paul tells us what he would say in 2 Timothy 4. Paulo nos diz o que ele escreveria aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Hear the word of the Lord. Essa é a palavra do Senhor. Why don't you go ahead and read it? We'll save time. Read the 1 to 5. Então vou ler aqui do verso 1 ao 5, na versão NVI. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. It is one of the many prisons located in the great city of Rome. It is one of the great prisons located in the great city of Rome. Ele estava localizado em uma das maiores prisões localizadas na cidade de Roma. Somewhere in the Mamertine prison, Paul is located. Em algum lugar dessas prisões, Paulo estava. It is a dark jail cell, a dark prison cell. Existia uma prisão, uma cela onde ele estava. It is a damp prison cell. Era como se fosse uma prisão muito escondida. É lá onde ele estava. It is cold in the winter time. Cold in the winter time. Era um local muito frio na época do inverno. There is no heat available. Não existiam coisas disponíveis para ele. Paul is in chains in that jail, in that dungeon. Ele estava preso, amarrado dentro daquela prisão. He awaits his execution. Ele estava esperando apenas a sua execução. He knows that he will be put to death by Emperor Nero. Ele já sabia que ele seria levado à morte pelo Império Romano. He knows his time is short. Ele sabia que o seu tempo era muito curto. And he writes to his young mentor, his young preacher, Timothy, a word of encouragement. E ele escreveu ao seu jovem mentorado, ao jovem Timóteo, algumas And he writes a word of challenge. E ele escreveu alguns direcionamentos, alguns desafios para o jovem Timóteo. And he writes a word of warning. E ele escreveu palavras sobre, como eu posso? Warning.
he writes algumas a palavras word para of que ele warning. tomasse atenção ao que estava acontecendo. And so here in 5 paragraphs in chapter 4, Paul tells Timothy his final words. Então aqui, nesse capítulo 4, nos primeiros versículos, Paulo estava dando para Timóteo as suas últimas palavras. In the first paragraph, Paul begins in a very powerful and strong way. No seu primeiro parágrafo, Paulo começou, agora no começo, de uma forma muito poderosa. Notice he says, I solemnly charge you, Timothy, before God. Observe que ele já tinha falado, eu exortei solenemente você na presença do Senhor. And I charge you before Jesus Christ, E eu encarreguei você na presença de Cristo, who is going to judge the living and the dead. o qual iria julgar os vivos e os mortos. And because of his appearing and his kingdom, E por causa da manifestação, o aparecimento do seu reino, all of these things, Paul reminds Timothy that he must stand as giving an account to the Lord. e todas essas coisas que Paulo estava lembrando para que Timóteo estivesse atento, direcionado ao Senhor. I charge you, Timothy, Eu encarreguei você, Timóteo. and notice what he charges Timothy to do. E observe sobre o que ele encarregou Timóteo a fazer. The first thing on the list, A primeira coisa na lista, he does not charge Timothy to pray. ele não estava encarregando Timóteo de orar. He does not charge Timothy to sing. Ele não estava encarregando Timóteo de cantar. He does not charge first Timothy to pastor. Ele não estava encarregando Timóteo de forma primária ao pastoreio. No, first he charges Timothy, preach the word. Ele primeiro encarregou Timóteo de pregar a palavra. The most important thing you will ever do as a pastor in ministry is the preaching of the word. A coisa mais importante que você pode fazer enquanto pastor em um ministério é pregar a palavra. You will do many things in your ministry. Você faz muitas coisas no seu You ministério. will do weddings. You will perform weddings. Você pode fazer a administração de You will casamentos. perform funerals. Você pode estar em funerais também. You will lead committee meetings. Você pode estar em reuniões da comunidade. You will attend deacons meetings. Você vai atender alguns convites externos. You will do personal counseling. Você vai fazer aconselhamentos individuais. And you'll probably take out the trash. E você provavelmente vai tirar algumas coisas do lixo. But above all of these things, Mas acima de todas essas coisas que você pode fazer, preach the word. pregue a palavra. The greatest, most important responsibility you have as a pastor is to preach the word. A maior e mais considerável responsabilidade que você tem como pastor é de pregar a palavra. It is first on Paul's list. Essa é a primeira coisa na lista de Paulo. When Paul says preach the word, he uses language in Greek that implies continuously, consistently, faithfully, always preach the word. Quando Paulo estava falando isso, ainda no termo original, ele não falava simplesmente pregue a palavra, mas persista naquilo, seja consistente na pregação da palavra. And everything else that he has to say in this paragraph has to do with how you go about preaching the word. E todos os outros itens dessa palavra estão conectados à forma que você prega a palavra. Notice that he says, preach the word, be ready in season and out of season. Observe que ele fala pregue a palavra e esteja preparado dentro da estação e fora da estação. There is an opportune time to preach the word, and then there's a difficult time to preach the word, but you must preach the word. Existe um tempo oportuno e um tempo não oportuno de pregar a palavra, mas pregue a palavra. Ready or not, preach the word. Esteja preparado ou não, pregue a palavra. And then he says, rebuke. E ele vai dizer também repreenda. Don't be afraid to rebuke the people of God for their sin. Não tenha medo de repreender as pessoas dos seus pecados. Nathan the prophet came to King David and rebuked him because of his sin with Bathsheba. Quando o profeta estava indo até Davi repreendê-lo pelo pecado relacionado a Batseba, Part of our ministry is the ministry of rebuke. parte do seu ministério estava vinculado à repreensão. Paul tells Timothy to correct.
Paulo está dizendo para Timóteo, repreenda. Correct those who need to be corrected in the congregation. Corrija as pessoas, você deve corrigir a congregação. Do not allow them to go down roads that would be contrary to the Word of God. Você não pode permitir que eles continuem fazendo coisas que estão contrárias à vontade do Senhor. We must correct where correction is necessary. Nós precisamos corrigir. A correção ela é muito necessária. If you are a good parent, you do not fail to correct your children when they do wrong. Se você é um bom pai, uma boa mãe, você nunca vai evitar corrigir o seu filho da maneira adequada. If you do not correct those children when they do wrong, they will grow up and do even more wrong. Porque se você não está corrigindo seus filhos ainda na infância, eles vão crescer e fazer coisas piores ainda. Correct. Corrija. But also, Paul says, encourage. Mas ele também fala, encoraje. Be an encourager. Seja encorajador. People need encouragement. As pessoas precisam de encorajamento. There is a time to rebuke. Existe um tempo de repreensão. There is a time to correct. Existe um tempo de correção. But there is always a time to encourage. Mas existe também um tempo de encorajamento. Every Sunday, Todo domingo, every sermon, todo sermão, in the church, na sua igreja, outside of the church, fora da igreja. encourage. Encoraje. Don't discourage, encourage people. Não desencoraje, encoraje pessoas. And notice Paul says encourage with great patience and teaching. E olha que Paulo está falando, encoraje com toda a paciência e ensino correto. One is a characteristic, the other is a skill. Um desses itens é uma característica e outro é uma habilidade. Great patience is a characteristic. Uma grande paciência é uma característica. Pastors and students who are studying to be pastors, let me say to you, it is easy to become impatient with the people of God. Pastores e alunos que estão estudando para se tornarem pastores. It is- É muito fácil perder a paciência. It is easy to become frustrated with the people of God. É muito fácil se frustrar com algumas pessoas de Deus. Be careful that you do not do that. Tenha muito cuidado para não fazer isso. Moses struck the rock instead of speaking to the rock, and it was costly to him. Moisés ele havia quebrado. Moses in the Old Testament struck the rock instead of speaking to the rock for the water to come forth, and God judged Moses for his sin. Moisés ele havia quebrado a pedra ao invés de ter corrigido com quem havia escrito ela antes de fazer o que era correto. E ele foi penalizado pelo seu pecado. Patience in ministry is important. Ter paciência no ministério é muito importante. Passion in ministry includes patience with the people of God. Paixão no ministério inclui ter paciência com as pessoas do Senhor. But patience is the characteristic. Mas paixão é uma característica. Paciência é uma característica. Notice also teaching. Observe que também existe o ensinar. The last word in verse 2 is the word teaching. That is a skill. A última palavra no verso 2 é o ensino, é ensinar. Isso é uma habilidade. Notice Paul links preaching and teaching. Observe que Paulo estava falando sobre liderar e ensinar. You must be a preacher. Você precisa ser um grande pregador, You must be a teacher. mas você precisa ser um grande professor. The quality and characteristics and qualifications of a pastor in 1 Timothy 3 is you must be able to teach. Alguma das habilidades e características que Paulo estava falando nesse texto era justamente sobre ter a habilidade de ensinar também. Study how to learn to preach well. Estude sobre como pregar da melhor forma. Study how to learn to teach well. Estude sobre como ensinar da melhor forma. All of your life in ministry, whether you are young or old, work on your preaching, work on your teaching. Em todo momento do seu ministério, seja você mais jovem ou mais velho, trabalhe em cima da forma que você prega, mas também na forma que você ensina. And Paul says we must do that because the time is coming when people will not endure sound doctrine. E Paulo estava falando que nós temos que estar preparados porque as pessoas vão começar a querer abandonar a sã doutrina. But they will, according to their personal desires, they'll seek out teachers that will tell them what they want to hear. E ele diz que a partir dos seus próprios desejos, eles vão procurar mestres, pessoas que vão ensinar o que eles querem ouvir. They will turn away from the truth and they will turn to lies. Eles vão se virar contra a verdade e vão se tornar direcionados às mentiras. Ladies and gentlemen, that day is here in Brazil and that day is here in America.
Homens e mulheres aqui presentes é uma realidade no Brasil e também na América. We are facing a flood of false teachers out there. Nós estamos vendo uma invasão de falsos ensinamentos. And on top of that, we're facing a flood of people who don't want to hear sound preaching. E nós também estamos observando uma enchente de pessoas que não querem ouvir o ensino correto. They don't want to be challenged. Eles não querem ser desafiados. They don't want to be told to be faithful in their church. Eles não querem ser fiéis à sua igreja. They don't want to be told to share Christ and be a faithful witness out there. Eles não querem ouvir que precisam seguir a Cristo e ter uma fé fiel ao Senhor. They don't want to be told to live a clean life. Eles não querem ouvir que precisam ter uma vida purificada. They don't want to be told any of these things. Eles não querem ouvir nenhuma dessas coisas. They want Christianity light. Christianity that is light, not heavy, not strong, not truth. Christianity light. Eles querem um cristianismo leve, não poderoso, forte, que muda. Eles querem um cristianismo muito fraco. And then in verse 5, Paul tells Timothy, E já no verso 5, Paulo já está falando a Timóteo. exercise self-control in everything. Exercite o seu autocontrole em todas as coisas. Are you a self-controlled person? Você é uma pessoa moderada? Do you have control of your passions? Você sabe controlar as suas paixões? You cannot have a passion for ministry if your passions are running wild. Você não consegue ter uma paixão pelo seu ministério se as suas paixões não têm um caminho certo. If you are going to be a godly minister, you must have self-control. Se você quer ser um ministro do Senhor, você precisa ser moderado, ter autocontrole. Not only that, you must endure hardship. Endure hardship. Paul says, endure hardship. Isso quer dizer que você vai precisar suportar também os sofrimentos. Endure difficulties. Suportar as dificuldades do ministério. Can I let you in on a little secret? Eu queria falar para você, eu posso falar um segredo? Ministry is not easy. Ser ministro não é fácil. Joshua did not invade Canaan in a rocking chair. Joshua did not invade Canaan while sitting in a rocking chair. A rocking chair, a chair that rocks. Sorry, Pastor, you could help me. Okay. Could you repeat? Okay. It took all of Joshua and the men to fight to win the promised land. Josué ele também estava lutando para alcançar a terra prometida. And your ministry of serving the Lord will never be easy. E dessa mesma forma, o seu ministério também não será fácil. It will always be hard. Também será muito difícil. Ministry is spiritual warfare. A vida do ministério é uma luta constante. And so Paul says you must endure those hard times of ministry. Então Paulo estava alertando Timóteo, você precisa suportar os sofrimentos do ministério. If you're a pastor, it's going to take you being a real man to be a pastor. Isso quer dizer, se você está dentro do ministério, você precisa ser um homem de verdade para suportar You isso. cannot be a little sissy and be a pastor. Você não pode ser um menino para ser um pastor. Endure hardship. Suporte os sofrimentos. Paul says you must also do the work of an evangelist. Ele também diz, faça a obra também de um evangelista. That means a passion for ministry means a passion for the lost souls out there wherever they are. Isso quer dizer que uma paixão pelo ministério envolve uma paixão pelas pessoas, não importa onde quer que elas estejam. You should be a man of God concerned about missions. Você precisa ser um homem de Deus relacionado com missões. A man of God concerned about soul winning, leading other people to Christ. Você precisa ser um jovem que está envolvido com o desejo de ensinar, liderar outras pessoas. Don't just preach and pastor, but do the work of an evangelist. Não seja apenas um pregador, sendo o trabalho também de um pastor. Seja também um evangelista. And finally Paul says at the end of verse 5, fulfill your ministry. E Paulo finalmente diz no fim do verso 5, cumpra de forma completa o seu ministério. Start well, Comece bem, run well, caminhe bem, finish well. termine bem. Fulfill your ministry. Preencha, seja completo, pleno no seu ministério. And then in the next paragraph, beginning in verse 6, Paul moves to a personal comment about his ministry. Paul talks personally about his ministry in verses 6 through 8.
A partir do verso 6, Paulo já está falando do seu ministério pessoal. Notice Paul says, I'm already being poured out as a drink offering. Observe o que Paulo está falando. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. That terminology might be unfamiliar to you. Talvez essa terminologia não seja tão familiar, ou seja, para você. It comes from Numbers chapter 15. Está vindo lá de Números capítulo 15. When they would bring a sacrifice, an animal, slay the animal, and place the sacrifice on the altar, they would also take wine and pour it out at the base of the altar as a drink offering. Quando você está preparando um sacrifício, você já amarrou o que será sacrificado, você vai pegar o copo de vinho e derramar sobre a base do altar como parte daquela oferta sacrificial. Paul uses that as an illustration to say that the day is coming soon when he would be poured out in death. Paulo estava utilizando isso como uma ilustração para literalmente demonstrar que o tempo que ele iria morrer já estava muito próximo. That's why Paul says in this verse, the time of my departure is at hand. E é por isso que Paulo diz, o tempo da minha partida está muito próximo. And then Paul says three things. Então Paulo diz 3 coisas. Oh, that these three things would be true about you and me in our ministry. E todas essas 3 coisas devem ser verdades em mim e você no nosso ministério. Number one, Paul says, I fought a good fight. Número 1, Paulo diz, eu combati o bom combate. The picture there is probably of a boxer who is boxing in the ring. A ilustração que provavelmente ele quer trazer é justamente um boxeador que está guerreando, lutando dentro de um ringue. I have fought the good fight. Eu terminei. Yeah, Paul says, I have fought the good fight in verse 7. Então ele continua, ele repete mais uma vez, eu combati esse bom combate, essa grande luta. Number 2, Paul says, I have finished the race. No ponto 2 ele diz, eu finalizei essa corrida. Paul uses this terminology to describe the lifetime of his ministry like a long distance race. Paulo estava utilizando isso para ilustrar a sua longa caminhada no ministério como literalmente uma corrida. Paul says, I didn't just start the race, I finished it. Ele está falando, eu não apenas comecei uma corrida, eu terminei ela. You must not just start ministry, you must finish it. Isso quer dizer que se você começou um ministério, você vai precisar finalizá-lo. Start well, finish well. Comece bem, termine bem. Finally, Paul says, there is reserved for me a crown of righteousness. E Paulo finaliza dizendo, está reservado para mim uma coroa de justiça. Paul has kept the faith like a steward taking care of money. Ele estava falando como se fosse guardar alguma coisa. And because Paul has fulfilled these three things, he has fought the good fight, he has finished the race, he has kept the faith. E como ele conseguiu guardar isso, ele conseguiu guardar, ter o bom combate, ele guardou essa reserva de terminar a corrida, ele guardou a fé. Therefore there is reserved for him in heaven the crown of righteousness. Então agora, portanto, estava reservado para ele no céu uma coroa de justiça. Paul says the Lord himself will give me this crown of righteousness. Ele já estava dizendo, porque o Senhor, quando eu encontrá-lo, me dará coroa de justiça. And that crown of righteousness will be given not only to me, but to all who love the appearing of Jesus. Mas essa coroa de justiça não será dada apenas a mim, mas todos aqueles que servem a Cristo. So Paul personally is talking about his leaving this earth and going to heaven. Paulo estava falando de forma pessoal que ele estava saindo desse mundo e iria encontrar o Senhor no céu. That's why he says in verse 6, my departure is at hand. Era isso que ele estava dizendo já no verso 6. A minha partida está chegando. That word departure in the Greek New Testament is a beautiful word. Quando a gente utiliza esse termo no original de ser a partida, é uma palavra muito bonita no Novo Testamento. It is the picture and word used of a ship pulling up anchor and setting sail to sea. The ship raising the anchor and then turning into the wind and setting sail on the sea. Seria a ilustração de um grande navio quando ele levanta a sua âncora e começa a ir dentro do oceano. Paul uses a word picture to describe his going to heaven like a ship who pulls up anchor and now sails out to sea out of sight. Ele estava utilizando isso justamente como uma ilustração, que agora o seu navio estaria tirando a âncora do fundo do mar e estaria entrando no caminho adequado do oceano. Paul says, I'm ready to die.
Paulo estava dizendo, eu estou pronto para morrer. Let me say to you today, you are not ready to serve in ministry until you are ready to die if the Lord calls upon you to die. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Você não está pronto para servir no ministério se você não estiver pronto para morrer quando o Senhor quiser chamar você. You are not fully ready to live for Jesus until you are ready and willing to die for Jesus. Você não está completamente pronto para viver para Cristo se você não está pronto para morrer por Cristo. And so Paul is describing his departure for young Timothy. Então Paulo estava explicando a sua partida para o jovem Timóteo. And then in the third paragraph, beginning in verse 9, Paul gets very personal and he talks about a number of relationships with people. Então agora no verso 9, nosso último parágrafo, Paulo já estava agindo de forma mais pessoal, nomeando e numerando as pessoas, os relacionamentos que ele constituiu. Some of these relationships were good, some of these relationships were bad. Algumas dessas relações eram muito boas e alguns relacionamentos eram bem ruins. Notice what Paul tells young Timothy in verse 9. Observe o que Paulo estava dizendo para o jovem Timóteo no verso 9. Make every effort to come to me soon. Faça tudo o que puder para vir rápido ao meu encontro. I need you, Timothy. Eu preciso de você, Timóteo. If ever you get to the place in your ministry that you don't need anybody, you are in trouble. Não importa o local que você está dentro do seu ministério, mas se você não está percebendo que precisa de alguém, você está com problemas. Paul says, Timothy, I need you. Paulo estava dizendo, Timóteo, eu preciso de você. I need you, Timothy, because in verse 10, Demas has deserted me. Eu preciso de você, Timóteo, pois aí no verso 10, pois Demas, ele me abandonou, ele está amando esse mundo. Demas was once a faithful preacher and companion of Paul. Demas, ele já tinha sido um homem de fé que caminhava com Paulo. But something happened with Demas. Mas alguma coisa aconteceu com ele. Somehow he fell in love with this present world more than in love with Jesus. Algo levou ele a cair pelos amores desse mundo mais do que ele amava Jesus. And therefore Paul says that he has deserted me, having loved this present world. E ele disse, pois ele me abandonou amando as coisas desse mundo. Determine now that you're going to love Jesus more than this world. Determine que você precisa amar a Cristo mais do que esse mundo. This world will never satisfy you. Esse mundo nunca vai satisfazer você. This world will never fulfill you. Esse mundo nunca vai preencher você. If you look for this world to slake your thirst, to fill your thirst, you will never be filled. Se você está procurando nesse mundo formas de se preencher as suas necessidades, você nunca vai encontrar isso. What sad words Paul utters here. O que as palavras de Paulo estão dizendo aqui? Demas has forsaken me, having loved this present world. Demas, ele se perdeu porque ele começou a procurar o amor nesse mundo. And then Paul says 3 of his other confidants have been sent on mission work to other places. E ele estava falando sobre como estava acontecendo em 3 locais diferentes também. Crescens has gone to Galatia. 3 pessoas diferentes. Crescente foi para a Galácia. Titus has gone to Dalmatia. Tito tinha ido para a Dalmácia. Only Luke is with me. Apenas Lucas está comigo. May God give us Lukes in our life who will stay with us even when times are hard. Que o Senhor entregue para as nossas vidas Lucas que nunca nos abandonem durante toda a nossa vida. One of the saddest verses in all of the Bible is this statement right here. One of the saddest statements is this statement right here. Only Luke is with me. Um dos versículos mais tristes que nós temos na Bíblia é esse: apenas Lucas está comigo. But it's a happy verse as well because Luke was with him. Mas também é um versículo muito feliz, porque Lucas realmente estava com ele. And then Paul says something surprising, even shocking. E depois Paulo diz algo surpreendente que pode até causar um certo choque. In verse 10 he says, "Bring Mark with you, he's profitable to me for the ministry." Ele já vai dizendo, traga Marcos com você, porque ele pode me ser útil também para o ministério. I'm sure Timothy raised his eyebrows when he read that. Eu imagino que Timóteo levantou as suas sobrancelhas quando ele leu isso. Mark was the one who went with Paul on the early missionary journey. Então agora Marcos queria acompanhar Paulo durante toda a jornada missionária. But something happened and he didn't stay and he left. He deserted Paul.
Só que alguma coisa aconteceu que ele não estava mais caminhando com Paulo. Later, when Barnabas and Paul were going on the next missionary E journey, ele começou a visualizar que Paulo já iria para uma próxima viagem missionária. Barnabas wanted to take his cousin Mark with him. E agora ele queria levar Marcos para acompanhá-lo. But Paul said, "No, he's a quitter, and I won't have him." Mas Paulo disse, esse não é o momento, ele não vai comigo. And Paul and Barnabas got in a very big argument. E eles começaram a entrar em algumas argumentações, discussões. And Barnabas took Mark and went one way. E ele começou a se dividir e foi cada um para um lado. And then Paul took Silas and went another way. Então Paulo ficou em silêncio, mas de outra forma. But now, over the years, Mas agora, depois de muito tempo, Paul has forgiven John Mark. Paulo já havia perdoado Marcos. And he tells Timothy, when you come, bring Mark with you. E ele já disse, quando você vier, traga Marcos com He is você. profitable to me for the ministry. Ele vai ser muito útil para mim no ministério. If you want to have a passion for ministry, you must learn to forgive. Se você tem uma paixão pelo ministério, você precisa saber perdoar. If you are unwilling to forgive, then you will never be successful in ministry. Se você está tendo dificuldades para perdoar, você não terá sucesso no Do ministério. you know what the Greek word for forgive means? Você sabe qual seria a palavra do grego para esse perdão? It means to untie the knot. The knot, K-N-O-T. To untie a knot, like in a string or a rope. To untie the knot. Seria como você desamarrar nós, soltar nós. When you were a child, do you remember when you would get a knot in the string, in the lace, your shoelaces? You'd get a big knot in there and you couldn't untie it when you were a child? Você lembra quando você era criança, você tinha um sapato que tinha um grande nó e você não sabia como desamarrá-lo ou como fazê-lo? And you would have to go to your mother or your father to get them to help you untie the knot. E você precisava ir até os seus pais para que eles pudessem desamarrar o seu cadastro. You see, spiritually speaking, forgiveness unties the knot between you and somebody else. Então agora, a partir de uma ilustração já espiritual, desamarre os nós entre você e outra pessoa. Paul forgave Mark. Paulo já havia perdoado Marcos. And he said to Timothy, bring him because he's helpful to me for the E ele ministry. disse para Timóteo, traga ele porque ele será útil para o ministério. Paul said he sent Tychicus to Ephesus. E ele diz também, enviei Tíquico para Éfeso. Tychicus was Paul's personal postman. Ele era o entregador pessoal de Paulo. Tychicus carried the letters of Paul, Colossians and Ephesians to those respective churches. Ele que levou as cartas para o povo de Gálatas e de Éfeso de forma pessoal. Can you imagine if you were entrusted with a portion of the Bible to deliver to the church of God? Você já imaginou ser responsável por compartilhar uma parte da palavra do Senhor para outras pessoas? What an honor that would be. Imagine que honra era isso. And yet, in one sense, all of us who are pastors and preachers are entrusted with all of the Word of God, God's personal postman. Deliver the Word to the people. E todos que estamos aqui, sejam pastores, professores, somos responsáveis por compartilhar essa palavra. Então entregue essa palavra para as pessoas. And then Paul gets even more personal. Então agora Paulo foi mais pessoal ainda. In verse 13, he said, Timothy, I'm cold in this prison. It's cold here. Ele já estava dizendo, Timóteo, está muito frio aqui dentro da prisão. So when you come, bring my coat. Então quando você vier, traga a minha capa. I need my coat. Eu preciso da minha capa. Why would Paul leave his coat with Carpus, I wonder? Por que Paulo havia esquecido essa capa em Carpo? I wonder if his arrest occurred so rapidly that he did not even have time to get his coat. Eu imagino que ele foi arrastado de forma tão rápida que ele não teve tempo de pegar a sua própria capa. The Romans swooped in on Paul and arrested him and carried him off to prison. Os romanos pegaram Paulo, levaram ele, arrastaram ele e levaram automaticamente para a prisão. Winter is coming soon and Paul knows I need my coat. Então, se você está vindo, por favor, eu preciso da minha capa. When you come, bring the coat I left with Carpus. Então, quando você vier, traga minha capa que eu deixei na casa de Carpo. And then Paul says, and don't forget my books. E Paulo também disse, não esqueça dos meus livros. Bring the scrolls and the parchments. E especificamente os meus pergaminhos. Now what the scrolls and parchments were, we do not know.
Então, o que estava escrito nesses pergaminhos que nós não conhecemos? Were they scrolls that were copies of the Old Testament? Será que eram cópias do Antigo Testamento? Were they a collection of some of the sayings of Jesus that Paul had? Seria uma cópia dos ensinamentos que Paulo teria de Jesus? Or were these blank scrolls that Paul intended to write other letters to other churches? Ou seriam materiais, textos que Paulo estava preparando para entregar para outras igrejas? We don't know. Nós não sabemos. But Paul said, I need my books. Paulo só disse, eu preciso dos meus livros. Paul was studying even to the last day of his life. Paulo estava estudando até o último dia da sua vida. Don't ever quit studying. Não era um estudo que acabaria. As Paul had already said in chapter 2, study to show yourself approved unto God. E Paulo falou lá no segundo capítulo, estude, apresente como obreiro aprovado. And then Paul says, don't forget old Alexander the coppersmith. E ele falou, por favor, não. Don't forget Alexander the coppersmith. E ele lembrou mais uma vez, não esqueça desses pergaminhos. He did great harm to me, Paul said. Eles são muito úteis para mim. Let me tell you from personal experience. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal. If you are passionate about ministry, Se você é um pastor de algum ministério, somewhere over time in your ministry, algumas pessoas durante seu tempo de ministério, there will be those who will do you harm. eles poderão ser pessoas que vão machucar você. There will be people who will smile to your face, Serão pessoas que vão rir na sua presença, na sua face, and they will stab you in the back. e eles vão atingir vocês pelas costas. Paul said such was Alexander. E Paulo estava dizendo isso sobre Alexandre. And when that happens to you, you'll want to get even. E quando isso acontece com você, você pode ficar com muita raiva. You'll want to return evil for evil. Você quer combater o mal com o mal. Don't do it. Não faça isso. Notice what Paul says. Observe o que Paulo está dizendo. The Lord will repay him for his works. O Senhor vai retribuí-lo pelas suas ofensas. May you listen carefully to me now. Listen carefully to me now. Me ouça agora com muito cuidado. God keeps the books. The books. God keeps the ledger. God keeps the books on people that do good and people that do bad. O Senhor sempre vai ter notas, terá sempre para Ele as pessoas que fizeram bem e que fizeram mal. Those people that hurt you, you let God deal with them. As pessoas que machucaram você, permita que o Senhor faça algo. Don't you retaliate. Não faça uma retaliação. You let God deal with them. Você tem que permitir que o Senhor cuide disso. The Lord will repay him according to his works. The Lord will repay him according to his works, the end of verse 14. O Senhor vai retribuir de acordo com as suas obras. But Paul says in verse 15, watch out for him. Mas Paulo vai dizer no verso 15, se previna contra ele também. Watch out for him. He's like a snake in the grass. He's like a snake in the grass. Ele pode agir como uma serpente no meio da grama. You watch out for him because he strongly opposed my preaching. Você precisa ter muito cuidado porque ele vai se opor fortemente à minha pregação, à When you palavra. preach the word of God faithfully, you will have somebody that will stand against you, even maybe in your own church. Enquanto você prega de forma fiel à palavra, sempre terá alguém contra você, mesmo dentro da sua própria igreja. And then Paul moves into paragraph number 4. Então agora Paulo vai para o parágrafo 4º. At my first defense before the Roman government, no one stood with me. Na minha primeira defesa perante o Império Romano, ninguém apareceu para me apoiar. Everyone deserted Paul. Todos me abandonaram, Paulo. Learn now in your ministry. Aprenda agora no seu ministério. There will be times you must stand alone. Existirão tempos e momentos que você estará sozinho. There will be times when friends who stood with you in the past will not stand with you in the future. Existirão tempos que amigos que estavam com você no passado não permanecerão no seu futuro. But stand anyway. Mas permaneça independente da situação. Notice that even Paul here forgives. Observe que até
Paul forgives those who did not stand with him. Mas observe que o próprio Paulo perdoou os que não estavam com ele naquele momento. Paul says, may it not be counted against them. Paulo disse que não seja cobrado algo contra eles. But look at verse 17. Mas observe o verso 17. There is somebody who stood with Paul. Mas existe alguém que permaneceu com Paulo. Paul says, the Lord stood with me E Paulo disse, o Senhor permaneceu ao meu lado. and strengthened me. E me fortaleceu. So I was rescued from death. Então eu fui socorrido da morte. Others may fail you. Outros vão falhar com você. Others may not stand with you. Alguns não vão permanecer com você. But understand that Jesus will always stand with you when you stand for him. Mas perceba que o Senhor sempre vai permanecer com você enquanto você permanece nele. And when God's timing is right, God will take you home to be with him. E quando o tempo adequado chegar, o Senhor levará você para estar com ele. And finally, Paul comes to the final paragraph. E agora Paulo entra no último parágrafo. The final paragraph is a benediction. Agora no último parágrafo são mais direcionados. Greet Priscilla and Aquila Eu saudo a Priscila e Áquila and the household of Onesiphorus. e a casa do próprio Onesíforo. Erastus has remained at Corinth. Erasto permaneceu ainda em Corinto. I left Trophimus sick at Miletus. Deixei Trófimo doente ainda em Mileto. By the way, Paul was an apostle who was able to heal people. E observe que Paulo era um apóstolo, ele tinha habilidade, ele tinha capacidade de curar pessoas também. But that healing ministry did not include the ability to heal all of the time, every time. Mas essa habilidade de ter o acesso a curar pessoas não permitia que ele fizesse isso a qualquer momento. This is one of the strongest verses against the health and wealth gospel. Esse é mais um dos versos muito poderosos dentro do Evangelho. Doesn't the health and wealth gospel teach us that God wants you well? God wants you to be well, healthy? Deus não quer que você permaneça saudável? And if you're sick, isn't that sickness, according to them, because of your lack of faith? Será que quando você fica doente é por causa da vontade do Senhor que você tem pouca fé? But Paul said, you know what? I left Trophimus sick at Miletus. Mas Paulo disse, quer saber? Imagine, deixei Trófimo doente em Mileto. He did not heal him. Ele não conseguiu curar Trófimo. Remember always that the health and wealth gospel, the prosperity gospel, is false doctrine. Lembre-se sempre que esse ministério de curas imediatas, o ministério da alta prosperidade, isso não é correto. And Paul finally says, Timothy, make every effort to come before winter. E ele diz mais uma vez, faça de tudo, procure vir antes do inverno. It is going to be a harsh winter, Timothy. Vai ser um inverno muito difícil, Timóteo. I need you to come and help me. Eu preciso que você venha e me ajude. Here's the great apostle Paul, the great preacher, the great church planter. Esse era o grande apóstolo Paulo, o grande pregador, um grande plantador de igrejas. And yet we see him vulnerable, and he's talking about mundane and simple things like a coat to keep warm in winter. E agora nós estamos observando ele vulnerável, solicitando coisas muito simples, como apenas uma capa para o inverno. That reminds us that we're all jars of clay, aren't we? Mas We are all jars of clay. We are jars made of clay. Like Paul says in Corinthians. Sorry, tá difícil de ouvir. Mas lembre-se de você como algum jarro de barro, que também foi citado em Corinto. We have the treasure of the gospel inside of us, Existe um tesouro que está reservado, guardado dentro de nós, but we're only human. mas é apenas humano. And we have need of friendship Nós somos humanos, nós precisamos de relacionamentos. and a coat during the cold winter. Precisamos de meramente uma capa no inverno. And so Paul concludes his letter, the Lord be with your spirit, grace be with you all. Então Paulo termina a sua carta, que a graça seja com o seu espírito, que a graça seja com vocês. 300 words, 300 palavras, last words. as últimas palavras. When someone is dying and they speak their last words, those words are important. Quando alguém está morrendo e entrega para você as suas últimas palavras, essas palavras são muito importantes. Passion for ministry. Paixão pelo ministério. Preach the word. Pregue a palavra.
Preach well. Pregue bem. Start well. Comece bem. Run well. Caminhe bem. Finish well. Termine bem. And to God be the glory, great things that He does through your ministry. Que o Senhor seja a glória e que Ele consiga fazer coisas poderosas através da sua vida. Lord, do anything in me you need to do Senhor, faça em mim tudo o que o Senhor quiser fazer. in order to do everything through me you want to do. Assim como faça através de mim tudo o que o Senhor também quiser fazer. Amen. Amém.